Entrou. Gravando, compartilhar a tela. Estamos aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Bom, aqui. Tá. Bom, galerinha, então, essa aberração que vocês estão vendo aqui parece um bicho de 7 cabeças, mas agora a professora vai explicar e vocês vão entender, tá? Esse gráfico, o que ele está mostrando? Ó, reparem aqui, ó, nascimento, idade pós-concepção, idade pós-natal. Então, aqui, tudo que está acontecendo aqui é dentro da barriga materna. Tudo que está acontecendo aqui é após a criança ter nascido, tá? Então, a gente está falando agora do sangue fetal, do sangue de um bebê que está sendo, como fala, feito ainda, tá? Então, esse bebê está lá, né, na concepção materna, dentro do ventre. Então, o tipo de sangue dele não é tipo sanguíneo, perdão. O sangue dele, ele se divide em alfa, gama e beta, tá? Quando a criança ainda está dentro da barriga da mãe, o sangue beta, porque o nosso glóbulo vermelho, ele se divide em 8 partes, tá? Então, aqui, a gente está falando de 4 partes. Então, quando o sangue beta, quando a criança está dentro da barriga materna, o sangue beta, ele não está em quantidade suficiente. Então, quem prevalece? O alfa e o gama. Então, toda criança hemoglobina, a gente coloca como HB, tá? HB é o diminutivo, é o símbolo de hemoglobina. Então, quando é HbF ou HB fetal, a criança é o sangue alfa e gama. Alfa 1, alfa 2, gama 1, gama 2, tá? Quando a criança nasce, tá? Então, olha aqui, ó. Nasceu, o gama deixa de existir e o beta é que vai prevalecer. Então, nós que já nascemos, todos nós, nosso sangue, ele vai ser alfa e beta, tá? Aonde eu quero chegar com isso? Vou mostrar para vocês patologias, talassemia, daqui a pouco, tá bem? Então, é por isso que vocês têm que entender isso aqui. Então, uma outra coisa, aonde o sangue é formado, o sangue não é formado na medula óssea? Sim. Ué, mas a criança, quando ela tá lá dentro da barriga da mãe, ela tem medula óssea? Não, ela não tem osso. Então, aonde é formado o sangue dela lá dentro da barriga? Primeiro, começa a formação no saco vitelino, lá na placenta, tá? Depois que o órgão já está formado, começa no fígado, o sangue é formado no fígado. Depois, o baço também ajuda a formar sangue. E quando a criança está próxima de nascer, ela começa a sua produção de ossos. As cartilagens dão lugar para os ossos. Então, aí, quando ela nascer, ela estará pronta, a medula óssea dela estará pronta para continuar produzindo o sangue dela para o resto da vida, tá bem? Então, tudo isso que eu falei para vocês está escrito no próximo slide, tá? Aqui, ó. Tudo o que eu falei está escrito aqui, tá? Então, não tem necessidade de eu ficar lendo, beleza? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida aqui? Bom, então já sabemos, né, que a vida média do nosso sangue é de 120 dias, dos glóbulos vermelhos. Para que eles são produzidos também já sabemos, para transportar oxigênio e tirar gás carbônico de dentro de nós. Então, se uma pessoa está anêmica ou em grandes altitudes, já vimos isso também, a medula vai receber um estímulo do nosso cérebro, através do rim, que deu esse estímulo para o cérebro, para que a gente produza maior quantidade de hemácia para a gente poder ter um equilíbrio aí dentro de nós, tá bem?
Uma pessoa que pratica muito exercício aeróbico, atividade física intensa, ela aumenta a sua quantidade de glóbulos vermelhos dentro dela. Por quê? Porque é uma pessoa que vai precisar de mais oxigenação, de mais oxigênio. Então, ela naturalmente produz mais glóbulos vermelhos, tá bem? Consequentemente, é uma pessoa que vai queimar mais caloria, tá? Natural. Não somente pelo fato dela fazer exercício, mas pelo fato dela ter uma circulação mais caliente, né? Uma circulação mais forte, tá bem? Bom, então aqui, né? Deixa eu só ver uma coisa. Aqui. Então, olha lá. Anemia, altitude, insuficiência cardíaca, doenças pulmonares vão levar a uma hipóxia, que vão fazer quando esse sangue, então, passar nos rins, os rins vão detectar que ele está numa hipóxia, numa baixa quantidade de glóbulos vermelhos. Quando ele detecta isso, ele libera um hormônio chamado eritropoetina, uma enzima, né? Esse hormônio vai no nosso cérebro. E quando ele chega no nosso cérebro entende que ele chegou lá porque a gente está com pouca quantidade de hemácia dentro de nós. Então, aí o cérebro manda um estímulo para a medula óssea, para que a medula óssea aumente a sua produção de glóbulos vermelhos, tá? Então, aí a gente vai entrar na normalidade. Tá bem? Tudo que eu falei está escrito aqui do ladinho. Quanto tempo isso demora para acontecer? Entre o rim detectar, liberar a eritropoetina e a eritropoetina chegar lá no cérebro e o cérebro dar ordem, demora 2 dias para isso acontecer, tá? Então, se eu tenho aumento da produção de eritrócitos, eu vou ter o aumento do volume total de sangue e o aumento do transporte de oxigênio para os tecidos, para todas as células do corpo, tá bem? Então, lá, pessoas sem os rins vão apresentar anemia intensa, né? Por quê? Porque elas não conseguem detectar a queda de glóbulos vermelhos dentro dela. O que é o hematócrito, né? É a porcentagem de sangue após uma centrifugação. Então, o que é centrifugação? Então, coloca-se o nosso sangue num tubo de ensaio, coloca esse tubo dentro de um aparelho, tá? De eletroforese, e ele vai rodar muito, muito, muito rápido. Para quê? Para aquilo que é mais pesado vá para o fundo e aquilo que é mais leve fica na superfície. Então, é por isso que no hematócrito a gente vai ter a parte superior aqui de plasma e a parte inferior de glóbulos vermelhos, de sangue. Por quê? Porque ele é mais pesado, ele vai ter as células, né? Então, esse é o hematócrito normal, onde eu tenho 55% de plasma e 45% de sangue. Aqui, anêmico, muito pouco sangue. E aqui, muito mais sangue que plasma. Então, é uma pessoa que ela tem uma que a gente chama de policitemia, que é o contrário da anemia. A policitemia é uma produção muito grande, também é uma doença, tá? É uma produção muito grande de hemácias. Então, a pessoa não teve que ir em altitude nenhuma, ela tá aqui na vida normal dela e, de repente, pum, ela tá produzindo. Ai, pergunta, meu Deus do céu, que sono. Ela tá produzindo mais sangue, então, tá? O que seria licor de medula? Não é licor, é licor, né? Bia, líquor de medula é o líquido da medula. Na medula, assim como a gente tem plasma, né? A gente também tem ele na medula. Então, tira esse líquido para fazer exame, tá? Bom, e então a policitemia vai fazer com que a pessoa fique muito cansada, né? Ela não consegue respirar porque é tanto hemácia que a circulação dela vai ficar lenta, vai ficar restrita.
então é uma doença, tá bem? Então daí precisa ir ao médico para se tratar, para chegar de novo a essa normalidade aqui, tá bem? Para ter a formação de sangue, a gente precisa ter uma alimentação específica, tá? Então, nós precisamos do complexo de vitamina B12, onde a gente encontra a vitamina B12? Nas carnes, nas proteínas em geral, tá? Carne, leite, ovos, então elas têm esse complexo de vitamina. Se eu tiver falta de vitamina B12, eu não vou ter a maturação dos glóbulos vermelhos, tá bem? Então, eu vou começar a me sentir fraca e posso entrar no quadro anêmico. A pessoa que ela era carnívora e ela passa a ser vegetariana ou vegana e ela não busca uma ajuda profissional, um nutricionista, para fazer equilíbrio, adequação, suplementação, ela começa a ter aquela aparência de pele, carne, não, né? De pele e osso, e amarelada, né? Por quê? Porque ela está com deficiência de vitamina B12, consequentemente, deficiência de formação de sangue, né? De células vermelhas, de glóbulos vermelhos, bem? Então, ela vai começar a apresentar feridas na boca, fraqueza, vai perder peso muito rápido, que é aquela coisa mesmo, pele e osso, né? Ela vai ficar meio que lenta, confusão mental, tá bem? Formigamento nas mãos e nos pés. E, obviamente, ela vai entrar no quadro anêmico, por isso que ela fica amarelada. São pessoas bastante teimosas, né? Porque eu não sou contra uma pessoa se tornar vegana, muito pelo contrário, sou muito favorável que ela se torne vegana ou vegetariana. Porém, ela precisa tomar muito cuidado com o que ela está fazendo, porque se eu sou carnívora, eu não posso simplesmente abandonar a carne assim de uma hora para outra. Por quê? Porque se o meu corpo já produzia as proteínas, né, os aminoácidos da minha ingestão de carne, eu não posso de uma hora para outra ficar sem. Por quê? Porque enquanto eu tiver músculo meu, o meu corpo vai buscar esses elementos no meu músculo. Por isso que a pessoa vai ficando magra e amarelada, tá? Depois, quando ele não tiver mais de onde tirar do meu reservatório, aí vai começar a complicar. Então, é uma pessoa que vai ter artrite, uma pessoa que vai ter artrose, tá? Então, a gente tem que repor essas vitaminas se a gente não tiver se alimentando adequadamente, tá? E o que é uma alimentação adequada? Comer muitos vegetais, brócolis, tudo aquilo que é verde escuro, couve, brócolis, rúcula, o que mais aí me ajuda, gente? Bom, enfim, os verdes escuros, né? Eles são muito ricos em complexo vitamínico, tá? E fundamentais para a nossa boa formação, tanto óssea quanto formação de sangue, tá bem? Que mais? E olha, quanto que a gente precisa? De muito pouco, 1 micrograma, tá? O que a gente come em excesso ou se perde ou se reserva dentro do nosso fígado, por exemplo. E ele vai liberando aos poucos, tá bem? Olha, vitamina B9, ácido fólico, né? Qual é a relação do ácido fólico na formação de hemácias? O ácido fólico ele vai fazer com que a gente fique com os pensamentos em dia, posso dizer, ele previne, tá? Ele não deixa a gente entrar em processo anêmico, ele previne também a gente não ter formação de células cancerígenas, o nosso sistema imune vai ter sempre ok, a saúde do cérebro tá aqui, né? E previne problemas cardíacos, tá bem? Então, aonde a gente consegue ácido fólico? Nos farináceos.
Então, é por isso que uma mulher, quando ela vai engravidar, mas que ela tem uma criança planejada, que é o que todas as mulheres deveriam ter, planejamento para engravidar, elas vão antes no médico. E aí, o ginecologista ou o médico que ela queira ir, ele vai falar para ela, comece 3 meses antes de engravidar, 3 a 4 meses antes de engravidar, a comer ácido fólico. Então, é por isso que nos farináceos, né, vem escrito assim no rótulo, enriquecido com ácido fólico, tá? Para quê? Para a mulher aumentar essa quantidade dentro dela, para que o filho, aqui ó, sistema nervoso do feto, para que o filho não venha com má formação. Que má formação que pode acontecer na falta de ácido fólico? Lábio leporino, fenda palatina, que é o céu da boca não fechado, aberto. Pode levar à anencefalia, tá? Que a criança vem sem uma abóbada, né? Sem uma parte do cérebro. O que mais? É isso, tá? Outra coisa também que pode acontecer associado a essa falta de ácido fólico, medula óssea, né? A formação da medula, má formação. Então, ela pode vir num quadro que a criança precisa ser operada dentro ainda da barriga da mãe, dependendo da abertura, que é essa malformação que não fecha, né, a medula óssea nas costas, fica aberto. Se ela não operar em 10 anos, ela pode levar um quadro pode ir a óbito, tá? Então, uma série de fatores que acontece quando não tem essa quantidade de ácido fólico suficiente na formação de um feto, tá? Perguntas? Deixa eu ver se tem aqui. Não, tudo em dia. Então aqui, né, tá mostrando o que eu tinha falado anteriormente para vocês, que uma molécula de hemoglobina, ela se divide em 4 partes proteicas e 4 partes não proteicas, tá? Então, toda hemácia grudada, então eu tenho aqui a hemácia, tá? Grudado nela eu tenho um ferro. Por quê? Porque quando entrar quando for lá no pulmão e que o oxigênio entrar, ele não vai grudar, entrar dentro da célula, ele vai grudar no ferro. Então é necessário o ferro. Esse ferro, como eu obtenho, professora? Através de alimentação também. O que é rico em ferro? Beterraba e feijão. Né? Então, prato de arroz e feijão é fundamental na nossa vida, tá bem? Que é uma coisa super simples, né? E que as pessoas preferem comer qualquer outra coisa, né? Ninguém posta um prato de arroz e feijão no Facebook, não é assim? Na rede social, né? E o prato mais gostoso que se tem é o arroz e feijão, né? Sem sombra de dúvida, com ovo frito da gema mole, né? Bom, o que mais? O que eu tenho mais para falar aqui? Então, aqui que está falando 4 porções de globina e 4 pigmentos chamados de M, né? A hemoglobina, ela se divide em 4 partes, que é esse grupo M, que é aquilo que eu tinha explicado para vocês do alfa e do beta, tá? Então, lembre-se, toda a hemoglobina, ela está unida a uma molécula de ferro, porque é o ferro que consegue absorver o oxigênio. E uma pessoa que fuma, então, ele consegue trazer 100% de oxigênio. Uma pessoa que fuma ou que está morando num lugar que tem muita poluição, o ferro vai ter que se dividir entre o oxigênio e o gás carbônico ou dióxido de carbono. Então é por isso que uma pessoa que fuma, ela tem a pele vai envelhecer mais rápido, ela fica com a pele mais feia, né, ruim. E por quê? Porque ela traz muito antioxidante para dentro dela. Um oxidante, né? É muita oxidação que ocorre dentro dela, tá bem?
Então, para a gente não ter envelhecimento assim ruim, precoce de pele, o que a gente precisa? Comer muita fruta, muito legume, muito vegetal, tá? Castanhas. Então, olha lá, onde o ferro é metabolizado dentro de nós? Fígado, tá? Então, nós temos no corpo uma média de 4 gramas de ferro. Uma mulher, quando ela menstrua, ela perde um pouco mais de ferro, tá? Então, é por isso que ela sente um pouco mais de fraqueza, e aí ela vai ter, após a menstruação, o rim vai detectar que teve menstruação e vai pedir para o cérebro, produza mais hemoglobina nessa mulher. E a gente faz a reposição, tá bem? A gente se sente melhor depois. Então, quando o ferro passa lá no nosso intestino delgado, ele vai ser absorvido, tá bem? E aí, o excesso dele vai ser guardado lá no nosso fígado, que vai liberando ele aos poucos, tá bem? Lá no fígado, ele é guardado em forma de ferritina, tá bem? E aí, quando for necessário, libera lá. Quando tem muito ferro excessivo no corpo, a gente vai liberar esse excesso no resíduo chamado de cocô, fezes, tá bem? Glóbulos vermelhos. Lembra que eles vão ser destruídos. Quando? Quando eles passarem no fígado e no baço. O baço, o que ele vai fazer? Ele é tão apertado que quando a célula, o glóbulo vermelho passar ali, ele vai ter dificuldade de passar, ele vai ser tão apertado que ele, pum, ele explode. Quando ele explode, ele tem ferro, ele libera o ferro. Esse ferro é absorvido pelo nosso corpo. O fígado pega esse ferro, para ele não se perder, tá? Para quê? Para que ele esteja ali pronto para a célula nova que vai ser feita e ele vai grudar nela, tá bem? Então lá, regulação na produção de eritrócitos. Guyton, qualquer condição capaz de provocar redução na quantidade de oxigênio transportada para tecidos normalmente aumenta a atividade de produção de eritrócitos. Espero que isso tenha ficado muito claro na cabeça de vocês, tá? Bom, anemia, né? O que é anemia? Então, olha lá, é quando a gente tem perda de sangue por algum motivo e a gente não consegue ter a produção para repor esse sangue, tá? Então, hemorragia, cirurgia, vai gerar anemia, falta de vitaminas do complexo B também vai gerar um processo anêmico, tá bem? Então, é, tudo aquilo que não faça com que o nosso corpo seja estimulado para produzir de novo as hemácias. Uma pessoa que tem insuficiência renal, ela tem capacidade de produzir sangue? Não. Então é por isso que essa pessoa, se ela é renal, ela vai ser anêmica, tá? E é por isso que um paciente renal, que é aquele que vai para transfusão, precisa ter nutricionistas muito cuidado com a alimentação. Ele tem que ter uma alimentação muito com baixa quantidade de proteína, no caso, porque senão ele não aguenta, ele vai morrer mais rápido, bem? Bom, aqui está mostrando, né, a formação de, de, de hemácia, está mostrando o quadro anêmico, né, e aquilo que eu acabei de falar para vocês, se tem uma hemorragia, né, a própria menstruação não deixa de ser uma hemorragia, né? O que está acontecendo? Que essa pessoa está entrando em anemia. Então, lá, hemoglobina humana e seus genes. Lembra que eu falei para vocês que depois que a gente nasce, a gente passa a ser alfa e beta, né? Então, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Então, a gente tem aqui um tetrâmero na molécula de hemoglobina, né? Que são 4 cadeias, certo? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, tá?
Aí agora a gente vai falar de distúrbios, né? Então, vejam um distúrbio aqui, uma mutação. Anemia falciforme, lembra que eu já falei para vocês que é a célula em forma de foice. Essa célula não tem capacidade de diminuir de tamanho e entrar em qualquer calibre para levar oxigenação para todos os capilares sanguíneos, então ela faz uma vasooclusão, tá? A anemia falciforme é obviamente uma doença genética, tá bem? O que vai acontecer? Ó, uma alteração dos 146 aminoácidos da beta-globulina ou globina, um vai estar mudado. Então, ó, substituiu uma glutamina, um G por um V, por uma valina, tá? E aí, então, a pessoa vem com essa produção. Uma parte ela produz sangue normal e uma outra parte ela produz sangue em forma de foice. Então, quando o médico detecta que esse indivíduo tem anemia falciforme, geralmente ele pede para tirar o baço, faz uma cirurgia e tira o baço. Por quê? Porque quando essa hemácia em forma de foice, que é dura, entrar no baço, ele vai quebrar ela. E aí o rim pede para que essa pessoa produza mais hemácia. Só que daí vai produzir mais hemácia em forma de foice. Então, para evitar esse transtorno que leva a pessoa a um quadro de muita dor, o médico pede para tirar o baço para que não fique estimulando esse processo de formação de hemácia no corpo desse indivíduo, tá? Essas pessoas, geralmente, elas têm que ter muito cuidado para andar de avião, não é? Se sugere que não ande de avião. Por quê? Porque, lembra, a altitude está pressurizada a cabine do avião, né? Mas ela vai ter, dependendo da viagem, se for muito longa, ela vai ficar um bom tempo com uma baixa quantidade de oxigênio para respirar. O ar é rarefeito, apesar de estar pressurizado. Então ela vai se sentir cansada. E aí o corpo vai produzir mais hemácia, né? E essa hemácia, obviamente, é a anemia falciforme em maior quantidade. Alguém queria falar alguma coisa? Então, os negros, os africanos, né? Eles têm maior propensão a ter anemia falciforme. Não somente eles, estou dizendo eles, é que têm maior quantidade, tá? Mas italianos também têm uma maior propensão, né? O Brasil, como teve a imigração dessas pessoas, o Brasil aceitou todas essas pessoas aqui, a gente tem uma mistura das raças. Da raça não, né? Das etnias. Então, isso faz com que a gente fique mais forte, mais fortalecido, tá? Mas, que mais? Então, aqui que eu tinha mostrado para vocês, né? Características. Olha, ela vai causar uma obstrução, não vai impedir a passagem da circulação, tá bem? E aí, então, pode causar trombo no indivíduo, dificultando aí a oxigenação, tá? A pessoa tem crises de dor, principalmente nas extremidades. Uma outra coisa também que uma pessoa que tem anemia falciforme não pode é ficar na praia, no sol, por muito tempo. Se ela ficar ensolarada, isso pode causar danos. Meninos, né, não pode ficar jogando futebol, que também é um complicador, tá bem? Então, assim, é muito difícil, né, deles aceitarem. Então, a gente chama ela de hemoglobina S, tá? Em forma de foice. Sintomas: dores fortes nas articulações, cansaço intenso, palidez, atraso de crescimento, ferida nas pernas, muita infecção, cálculos biliares e problemas apresentados neurológicos, cardiovasculares, pulmonares e renais, tá? Os negros têm uma relação muito que acabou se tornando, né, positivas em relação à pessoa que tem anemia falciforme. Essas pessoas, como lá na África é muito comum as pessoas contraírem malária, né?
A pessoa que tem anemia falciforme, ela não consegue contrair a malária, o protozoário, tá bem? Porque como o plasmódio ele tem que entrar e ele tem que ocupar as nossas células para ele se reproduzir, ele tem muita dificuldade de ocupar essa célula em forma de flores. Então é meio que como se as pessoas estivessem imunes, tá? À malária. Professora, Oi, amor. o meu filho, quando nasceu, fez o teste do pezinho, veio, né, diagnosticado que ele tinha o traço falciforme, mas é um traço. Aí a gente fez exame e, assim, ele não tem nada, não sente nada, tudo. E aí eu fui fazer o exame, diagnosticou que eu tinha muito mais do que ele, 50%. Por isso que você passou para ele. É, Ele é assintomático, né? E você também. eu não tenho, assim, nunca tive sintomas, nada. Porque tem um traço, segundo o médico, explicou tudo direitinho. E os outros dois filhos meus, que hoje têm 22 e 24, também não tiveram traço. Passou só pro de 18, que hoje tem 18, né? Caramba, hein? Mas você não se sente cansada, nada? Nunca percebeu isso? Não, porque ele disse que esse traço é uma coisa mínima. Ele explicou que os globos era as hemácias em forma de foice, tudo direitinho. Hoje eu passei a entender um pouco melhor, Uhum. né? Por efeito técnico e tal. Eu procurei dar uma orientada, vendo livros, as coisas, mas assim, não tenho nada. Eu Uhum. sinto, eu bater em qualquer lugar, eu fico muito roxa, mas É só não, isso, não, tranquilo. é, não me complica assim, até hoje nada. Uhum. Mas eu tenho. Você tem o traço menor, tem o menor e Uhum. o maior, né? Então, que bom, graças a Deus, né? Que veio só um traço. E ainda bem que seu É, marido não tinha nada. eu cheguei a conhecer pessoas que já teve, né? Que teve, que sentia muita dor. Eu conheci pessoas que precisavam até tomar ferro, né? Uhum. Uma coisa assim, eu não lembro muito direito, uma moça sem tomar, porque ela tinha traço falciforme. Uhum. Tinha nos ossos, nas juntas e etc. Sim, Mas nunca tive que fazer tratamento. Resumindo assim, nunca tive. que bom. E tem também, além da anemia falciforme, a talassemia, né? A talassemia também é um problema de cunho sanguíneo, tá? E aí pode vir, como você mesmo acabou de dizer, né? Também é Uhum. genético, né? E ela pode ser menor, que a pessoa é assintomática, mas tem o traço, ou ela pode ser maior. E aí realmente a pessoa sente cansaço, fraqueza, inchaço do baço, tá? Problemas ósseos, atraso de crescimento. Então, sintomas da talassemia. A gente tem a talassemia alfa e a beta. Lembra daquele gráfico? Se o indivíduo tem a talassemia alfa, dentro da barriga materna, ele vai apresentar a talassemia. Se ele tem a beta, ele só vai apresentar a talassemia depois que ele nascer. Então, o que os médicos fazem de tratamento para quem tem a talassemia beta? Essa tem jeito, né? O médico dá um remédio que vai tratar para sempre, para que a beta nunca se pronuncie, para que esse indivíduo fique sempre com a gama, lembra? E a alfa não tem jeito, aí ela tem que ser tratada, ela é um pouquinho mais grave, então tem que ser tratada para sempre, tá? Para poder manter um controle. Então é isso que está dizendo aqui, tá bom? A origem, né? Talassemia, thalassa significa origem do mar. O mar em grego, né? Lá na Grécia, não é mar, é thalassa. Então essa doença vem de pessoas que moram no entorno do Mediterrâneo. Então é por isso que tem esse nome talassemia, tá bom? Transmissão, né? A menor não tem tratamento e é tranquilo. Se a mulher tiver o traço e ela souber, que não foi o teu caso, né? Se ela souber, antes dela engravidar, ela suplementa mais ainda com ácido fólico, tá? A intermediária ou a maior, aí o indivíduo que tem a talassemia,
ele vai precisar fazer transfusão de sangue, vai precisar se tratar, tá bem? Medicamentos, porque senão ele sente muita dor, tá? Dor nas articulações, certo? Um outro tratamento, dependendo do grau, transfusão de medula óssea. Perdão, transplante de medula óssea, tá? Então, não há cura, mas existe tratamento, tá bom? Professora, Pois não, pode falar. por que eu não passei para os primeiros filhos, só o último que apresentou? Eu Combinação sempre. genética, combinação, o seu óvulo, tá? Em alguns, então é uma mega sena, tá? Um sim ou Certo, não, um sim ou não. Então é a genética, entendi. Obrigada. imagina. Então, aconselhamento genético, né? No caso de uma pessoa que sabe que ela é talassêmica, ela sabe o que ela vai no geneticista, no médico, e ele vai fazer, como fala, vai cruzar os dados do DNA do marido e dela, para ver quais as chances do filho nascer com talassemia ou não. Então, olha, cada filho seu que nascer tem chance, por exemplo, 50% de chance de nascer com talassemia. Ou pode ser que tenha 25% só de chance de nascer com talassemia. E aí a pessoa vira e fala assim, bom, se não tem como eu fugir disso, eu quero ser mãe, mas eu amo tanto que eu não quero que meu filho venha com problema, ela e o marido, de repente, eles decidem não ter filhos, tá? Então, o aconselhamento genético é isso. O médico, ele vai mostrar a porcentagem, as probabilidades da criança vir a nascer com problema e o pai e a mãe vão decidir se querem jogar nessa mega da criança vir com problema ou não. Ou eles não interromperem, eles não querer realmente produzir um filho, tá? Que tem a chance aí de 50% de vir com problema, tá bem? Então, aqui, mostrando o rostinho de uma criança com talassemia, a gente chama de rosto em forma de lua, tá? Ela é uma criança amarelada, pálida, porque ela é anêmica, tá bem? E é isso, tá, gente? Alguma pergunta em relação a isso aqui? Pausa para a água da prof. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Bate-papo aqui. Bom, então vamos para os grupos sanguíneos, né? Então, no início da aula, eu falei para vocês que a gente tem 4 grupos sanguíneos: o O, o A, o B e o AB. Fator RH, a gente tem tanto positivo quanto negativo. É isso que está mostrando aqui. Todos vão ter esse fator RH, tá? Então, quanto à história do grupo sanguíneo? O médico, ele verificou que quando se unia o sangue de uma pessoa com outra, ele via que coagulava esse sangue. Então, se coagula, não circula. Então, ele começou a ver, que a gente chama de aglutinar, começou a ver que tinha um problema ali. Então, um era incompatível com o outro. Então, ele foi estudar mais a fundo, né? O que acontecia, porque alguns sangues se misturavam e não acontecia nada. Eles não coagulavam e o outro coagulava, né? E aí, então, ele conseguiu chegar à conclusão, em 1930, tá? Que tínhamos 3 tipos sanguíneos. 2 anos depois, ele descobre um 4º tipo sanguíneo, que é o AB, tá bem? E, então, em 1940, 10 anos depois, ele descobre que não era somente tipo sanguíneo, que tinha também o fator RH, positivo e negativo. Então, uma série de descobertas vão acontecendo aí, o que melhora muito a nossa vida, né? Torna mais compatível a nossa vida. Então, toda vez que a gente tem um avanço da medicina, a gente tem um avanço da longevidade de vidas, tá bem? A gente consegue evitar mortes. Então, lá, aqui eu tenho uma tabela que vai mostrar para vocês, que a princípio fala, nossa, professora, que cansa isso, hein? Mas não, é super fácil.
A gente vai mostrar, então, os tipos sanguíneos e os seus fatores RH. Então, aqui, né, eu tenho A, B, AB e O positivo, e do outro lado eu tenho os negativos. Uma pessoa que é O negativa, ela doa, O negativa, ela doa para todos os tipos sanguíneos, inclusive o O positivo. O O negativo, ele só pode receber dele mesmo, tá? Então, olha lá. O O negativo, o O negativo, ele pode doar para todos, tá? E ele pode receber somente dele, tá certo? Então, olha lá. Ele doa para o A, para o B e etc. Mas ele só recebe dele mesmo. Por que o O positivo não pode doar para o negativo? Porque o negativo é recessivo, tá? Se o positivo entrar no negativo, ele aglutina. Porém, o negativo, ele pode doar para o positivo, tá? Ao contrário, pode acontecer. Então, vejam, por exemplo, o tipo O positivo. Olha, ele doa para todos, mas ele só recebe do O positivo ou do O negativo. E o AB? O AB ele recebe de todos. Porém, para doar, ele doa somente para ele mesmo, tá? Não doa para mais ninguém, só doa para ele mesmo. Perguntas? Então, numa transfusão de sangue, o que a pessoa que trabalha lá no banco de sangue, o que ela vai ver? Se a pessoa precisa de muito sangue, para receber muito sangue, eles vão buscar o mais compatível. Então, a pessoa é tipo A, positivo, e ela tem que receber 600 ml de sangue. O que eles vão fazer? Eles vão buscar o A positivo. Mas o O não pode? Em último caso, o O. Tá? Primeiro eles vão buscar o A. Se não tiver o A, daí eles vão pro O. Tá certo? Por quê? Porque eles vão tentar levar a pessoa para a pessoa o sangue que é igual ao dela, para evitar problemas, tá bom? Bom, o que mais? O tipo de sangue que existe mais no universo é o tipo O. Apesar dele ser recessivo, é o que mais existe, tá? E o que menos existe no universo? O AB, tá bom? O O é seguido de A, em maior quantidade, tá? O que é aglutinar, né? Aglutinar é ser incompatível. Então, se aglutinou, ele fica, como fala? Coalhado, ele coalha. E aí, obviamente, ele não vai circular, tá bem? Então, se uma pessoa receber sangue errado, ela vai para uma UTI e tem que fazer uma transfusão urgente, tirar todo o sangue dela e substituir. Senão, obviamente, ela vai morrer, tá? Então, aqui, né, tá tudo escrito para vocês. Deixa eu ver se eu preciso ficar lendo. Bom, aqui a gente está mostrando o sangue tipo A, o tipo B, o AB e o O. Então, a gente tem as palavras antígeno e anticorpo, tá? O A, ele tem antígenos contra o B. Então, o B não pode doar para o A e o A também não pode doar para o B. O A só pode receber dele mesmo ou do O. Mesma coisa o B, tá? Então, o indivíduo com antígeno A na superfície de hemácia aqui, que é o sangue A. O B tem um sangue B, então o A é incompatível com o B e o B é incompatível com o A, tá? E é isso que está mostrando aqui. O que eu quero que vocês se atentem? Aqui, ó, no genótipo, tá? O sangue tipo A,
ele vai ser homozigoto, azão, ou ele vai ser heterozigoto, azão, izinho. Homozigoto ou heterozigoto, tá? O B, ele vai ser Bzão, homozigoto, ou Bzão I, heterozigoto. É chato dessa aula para vocês assim. Eu precisava muito de um quadro agora, tá? O AB, ele vai ser A e B. E o O, ele vai ser recessivo, Izinho, Izinho. Então, aqui, como que eu vou fazer isso com vocês? Deixa eu ver se eu tenho um negócio aqui, não. Então, se a gente fosse fazer o quadro de Punnett, deixa eu ver o que estão perguntando aqui. A genética, tá, Camilo? O que deixa eles diferentes é a genética e aquilo que eu expliquei lá no primeiro slide. A alimentação, o fator alimentação dos povos é que fez a gente ter sangues diferentes, tá? Então, gente, por exemplo, pensem uma pessoa do grupo O. O homem, se ele é O, ele casa com uma mulher que é O. Aqui em casa, se eu pulasse cerca, eu estaria ferrada, tá? Mas eu não fiz filho, então eu posso pular cerca, não tem problema, né? Tô falando isso porque o marido tá lá no escritório dando aula, então ele não tá escutando. Então, por que eu tô brincando? A mulher, a Laura, tipo O, qual é a representação genética disso? Eu sou Izinho, Izinho, tá? Izinho, Izinho, tá aqui, ó. O meu marido, Cássio, ele também é O, então ele é Izinho, Izinho. Se eu fizer um quadro e fizer o cruzamento, se eu sou I e ele é I, eu vou juntar nesse cruzamento que filhos que eu vou ter? Eu vou ter filho A, B, AB? Não. Se eu sou I e ele é I, quando a gente juntar os filhos, vai ser tudo O. Então, um casal que o marido é O e a mulher é O, todos os filhos desse casal será O. Entendeu? Por que que nasce japonês de vez em quando? Tá? Entenderam aí a brincadeira ou não? Então, se uma pessoa, por exemplo, ela é tipo A e ela casou com tipo O, aí a gente precisa ver se ela é homozigoto, se ela é heterozigoto. Mas suponhamos que ela é homozigoto. Então, se ela é A e ela cruza com o O, todos os filhos desse casal serão A e heterozigoto. Então, esse casal vai ter algum filho O? Não. Esse casal vai ter 100% de filhos A, tá? Então, é isso que vocês precisam aprender, tá? Para vocês fazerem os exercícios que eu vou pedir em breve, para a próxima aula, tá bom? Professora, tem uma pergunta. Uhum. Que nem a senhora está falando, né? No caso do O. Vamos supor um casal que é O. Eles têm filho. Só que o pai deles, o pai ou a mãe deles, tem o sangue diferente da genética. Pode vir nascer com um sangue diferente? Não, aí a gente está vendo somente o pai e a mãe, tá? Os avós não vão interferir. Uhum. A interferência dos avós é se vai ser homozigoto ou heterozigoto. Tá? Entendi. Bom, Certinho. então beleza. Então a gente só está falando agora de tipo sanguíneo. A gente não está incluindo aí fator RH, tá? E uma pessoa que é AB e casa com uma pessoa que é O. Bom, A com I, AI. B com I, BI. Então, 50% de chance de cada filho nascer A e 50% de chance de cada filho nascer B. Tá? Eu espero que vocês estejam entendendo isso na teoria, tá bem? Que eu precisava muito de um quadro agora. Bom, então isso é tipo sanguíneo. Se eu fizesse uma pergunta para vocês. Bom, chegou uma pessoa, um paciente no hospital, acidentado, e ele precisa fazer com urgência, porque ele está tendo um quadro hemorrágico grave,
ele precisa fazer com urgência uma transfusão. Eu preciso que vocês busquem no banco de sangue bolsa de sangue. Qual é o tipo de sangue desse rapaz? Ele é tipo A. Que sangue que vocês vão me trazer? O B, vocês vão trazer esse sangue para esse indivíduo? Não, o A mesmo. O A mesmo. E, na falta do A, O O. O. perfeito? Beleza. Que bom. Tá? Então, é isso que vocês precisam entender, tá bom? Então, isso é um fato, transfusão. Um outro fato, como que a gente vai entender os filhos do casal que nasce? Vou contar uma história para vocês. Uma vez, um casal amigo meu, eles estavam em briga porque eles tinham casado, tiveram um filho, e ele é tipo B, e ela é tipo A, e eles tiveram um filho O. Pergunto a vocês, isso é possível? É. Por quê, Elaine? Ai, tá aberto, professora. Ai. Ó, vou fazer a pergunta de novo, Sala. Ela é tipo A, e ele, o marido, é tipo B. E eles tiveram um filho tipo O. Isso é possível? Sim. Por quê? Porque. Peraí, deixa eu reformular a resposta para não parecer que eu sou burra. A resposta tá certa, o sim tá certo. Não, eu sei. Mas é que assim, não necessariamente quando tem o A e o B, ele vai ser a matriz igual. Ele pode ter um desvio, não é não? A resposta tá aqui, ó, na nossa cara, ó. Ela é heterozigota e ele também é heterozigoto. Então, desse cruzamento aqui, ó, vai nascer um filho, ó. Opa, aqui, ó. A com B, AB. Nasceu um filho AB. A com I, nasceu um filho A. B com I, nasceu um filho B. E I com I, nasceu um filho O. Um casal heterozigoto, A, ela A ou ele A, e o outro B, mas ambos sendo heterozigoto, 25% de chance de cada filho nascer com qualquer tipo sanguíneo. E eles estavam brigando porque acharam que tinha alguma coisa errada, que o filho não era do cara. Tá? Mas não estava nada errado e tiveram que ir no médico para o médico contar essa verdade para eles. Quero saber se vocês entenderam. Entendi. Matheus entendeu. Aqui a resposta. Tá? Então, ó, esse caso aqui, ó, heterozigose. Tá bom? E o cruzamento daqui, tá? Bom, agora então que vocês entenderam o tipo sanguíneo, vamos falar do positivo e negativo, fator RH. Quando eu tenho fator RH positivo, significa genótipo, tá? Genética, que pode ser letrona-letrona, homozigose, ou letrona-letrinha, heterozigose. O negativo, ele sempre vai ser recessivo, tá? Então, beleza, vamos pensar aqui agora no quadro. Um homem tipo O positivo se casa com uma mulher O negativa. Quais as chances do filho desse casal ter fator RH negativo? 50%. 50% se for heterozigose. Se for homozigose, não tem a menor chance de nascer negativo. Ó, errão, errinho, errão, errinho. Tá? Se for, então olha lá. Se a mulher
ela é O negativa, então ela é R'. O homem é O positivo. Se ele for homozigose, a chance de cada filho nascer positivo é 100% e negativo é 0%. Se ele for R', a chance é 50% positivo e 50% negativo para cada filho desse casal que nascer, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, se o sangue é positivo, a transfusão pode ser tanto do negativo quanto do negativo. Tanto do positivo quanto do negativo. Se a pessoa for RH negativa, ela só pode receber transfusão de RH negativo, tá? Então, o que é uma transfusão incompatível, né? É uma transfusão que vai fazer uma coagulação e a gente não tem como o sangue circular, ele coagulou. Então, vai levar, obviamente, a um choque e essa pessoa vira a morte, a óbito, tá bom? E então precisa fazer transfusão imediata desse indivíduo, para ele não morrer. Incompatibilidade de transfusão com incompatibilidade de RH. A hemólise é quebra da molécula de sangue. Só surge 3 a 30 dias depois. Não costuma ser tão grave quanto na incompatibilidade do tipo sanguíneo. Então, tipo sanguíneo, a compatibilidade é imediata. Fator RH, a incompatibilidade vai demorar até 1 mês para acontecer, tá? Eritroblastose fetal. Bom, o que é, né? Deixa eu ver uma coisa. No caso da eritroblastose fetal, a gente tem uma situação que é a seguinte. A mulher, ela é, aqui dentro da barriga dela, né? A mulher, ela é negativa, tá? Se a mulher é fator RH negativo e ela se casa com um homem, fator RH positivo, se ele é positivo, a chance desse casal vir a ter filho positivo existe, tá? Então, se o primeiro filho dessa gestação dela for RH negativo, não tem incompatibilidade. Ela é negativa, bebê negativo, tá tudo certo, eles estão iguais. Se o primeiro filho dela for RH positivo, ele é incompatível a ela. Então, é por isso que se dá aquela vacina de incompatibilidade sanguínea no pré-natal. Por quê? Porque se a mulher, digamos que ela já tenha tido um aborto, que ela tenha tido algum acidente que ela precisou de transfusão, se ela já teve contato com o sangue positivo, ela cria anticorpos dentro dela contra o sangue positivo. Se isso acontecer, se ela vir a ter um filho positivo, ele vai começar a criar incompatibilidade. E aí, então, essa criança pode vir nascer com icterícia ou morrer, tá? É aquele amarelão, né? A criança nasce com icterícia, amarelão, tá bom? Ó, desliga o som. As costas da mulher, porque Desliga o som. por exemplo, ela consegue segurar a criança na barriga. Desliga o som. Eu sei desse tamanho, mas desse tamanho. Por isso que a pessoa. Débora, desliga o som, Débora. Débora, está com o microfone ligado. Obrigada, Tânia. Eu achando que era a Tânia. Já viu que Ai, desculpa. Nossa, não tinha visto. Tá atrapalhando. Bom, aí então aqui continuando. Se a mulher tomou aquela vacina, a chance de um outro filho vir a nascer incompatível é 0. Quando a gente fala de sudeste do Brasil, a gente tem uma medicina melhor, a gente consegue atingir mais a população. Então, falar em eritroblastose fetal no sudeste
é bem complicado, porque é quase inexistente, desde que a mulher faça um pré-natal. Quando a gente trata de norte, nordeste, regiões mais pobres, a gente ainda tem eritroblastose fetal acontecendo, tá? Então, eu vou repetir aqui para vocês. Se uma mulher, ela é RH negativa, ela se casa com um homem RH positivo. Se o primeiro filho desse casal vier negativo, tranquilo, não criou anticorpos contra. Se o primeiro ou segundo filho desse casal vir positivo, na hora que esse bebê nasce, na hora de nascer, ele vai ter contato com o sangue da mãe e a mãe com o sangue dele. Então a mãe começa a produzir anticorpos contra o RH positivo. Numa próxima gestação, se vier uma criança positiva, ela vai já adquirir essa incompatibilidade dentro do ventre e a criança vai ter que fazer uma transfusão ainda dentro da barriga da mãe, ou ela nasce com icterícia, tá? Grave. Então, é por isso que até 72 horas depois que a mulher teve o bebê positivo, o primeiro bebê positivo, ela já toma vacina para que ela não crie anticorpos para os próximos filhos que virão, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se a mulher é RH positiva, isso não vai existir eritroblastose fetal. A condição para existir eritroblastose fetal é somente essa: mãe RH negativo, pai positivo e criança positiva, tá? De outra forma, isso não acontece. Espero que vocês tenham entendido isso. Então, aqui tem, 7 questões para vocês fazerem, tá? Como já são 10 para as 10, eu penso que pode ficar como tarefa de casa e segunda-feira que vem, primeira coisa que a gente vai fazer, correção disso online, obviamente, tá bom? E eu vou terminar a aula e vou já de imediato mandar os slides para vocês agora no e-mail da sala, da turma, tá bom? Alguma pergunta, gente? Então, essa aula, deixa eu ver aqui, alguém que está fazendo uma pergunta. Nenhuma, obrigada, Jane. Então, eu vou interromper aqui, mostrar minha cara para vocês. Vou interromper a gravação.